CITOC é uma iniciativa de experimentação e estudo em arte e sexualidade. Ele existe desde 2014 e ele trabalha principalmente, até agora, né, com oficinas de arte que abordam, né, abrangem esse assunto da sexualidade com adolescentes, jovens e mulheres, né, principalmente em projetos sociais, pessoas que estão em alguma questão de vulnerabilidade social. E, paralelo a isso, tem a nossa pesquisa, né, em arte. E no ano passado a gente meio que começou a caminhar por querer ampliar essa discussão, né, da sexualidade dentro das linguagens artísticas, com outros pesquisadores, com outras linguagens diferentes da que a gente utiliza. E então surgiu a ideia do grupo de estudos, que na verdade é essa troca mesmo, né? Buscar pessoas que são referência, buscar pessoas que estão aí pesquisando e fazendo arte, para compartilhar tanto um pouco do seu saber, da sua pesquisa e do seu próprio trabalho, quanto também dar um gostinho para a gente, né, dessa experimentação do que esse trabalho que cada um executa. Então, esse é o nosso terceiro encontro, né, que começamos esse ano, e a gente chamou Miss G, que a gente também ficou encantada com o seu trabalho, e agradeço, né, de ter tirado aí um tempinho, né, da sua disponibilidade, de vir participar, de vir trocar com a gente e estar aqui hoje, né? Então, vou passar a palavra para você, se apresente para a gente, conta um pouco do que é o burlesco e vamos começar. Obrigada, viu, pela presença. Obrigada a vocês, gente, do CITOC, pelo convite, eu fiquei muito feliz. Então, a proposta que eu amei, que elas fizeram, foi começar um pouquinho com uma parte mais teórica, introdutória, falar o que é o burlesco, com essa arte que eu trabalho, e depois a gente fazer uma prática. Então, vai ser assim a dinâmica. Primeiro eu vou contar aqui uma história, e depois a gente vai fazer um ziriguidum. Essa parte teórica está sendo gravada. Depois, a parte prática, ela não vai ser gravada. Então, vocês podem ficar sem vergonha. Tá bem? Então, eu vou compartilhar a tela para mostrar um pouco, falando com slides, o que eu vim contar para vocês. Vocês estão vendo? Então tá bom. Burlesco. Eu gosto de trabalhar, quando eu estou falando sobre burlesco, eu não gosto de trabalhar uma perspectiva histórica linear. Eu gosto de falar da etimologia da palavra, e que é o estudo da língua mesmo, né? De como o que isso significa na nossa linguagem, na nossa língua. E a genealogia, como o termo foi aplicado, né, em diversas vezes. O burlesco é a linguagem que eu faço. Eu quero falar de mim. Ai, como é que faz? Aqui. Gente, eu sou a Miss D, ou Georgia Conceição. Eu tinha esse nome, Georgia Conceição, até 2014. Eu faço burlesco desde 2000... eu tenho esse nome até hoje, mas eu não tinha um stage name, que é uma coisa normal no burlesco. Você tem um nome de show, né? E eu me apresentava sempre como Georgia Conceição, porque eu vim do teatro, meu nome sempre foi Georgia Conceição no teatro. Só que um belo dia, nas curvas da vida, eu estava em Berlim apresentando, ia fazer meu primeiro show internacional de burlesco, né? De burlesco mesmo. E sozinha, né? Porque artista burlesco é essa coisa meio mambembe. Você pega sua malinha, você vai, é uma coisa assim. Quem é o produtor, vamos lá, e você resolve tudo que você está fazendo. Aí veio o MC falar comigo, que é o mestre de cerimônias do show, no camarim. Eu não falava inglês direito.
E ele falou assim: what's your name? What's your stage name? Aí eu, puta que o pariu, eles não vão saber falar Conceição, de jeito nenhum. Aí eu pensei, que todo mundo sempre me chama de Gi, né? Eu falei, meu nome é Miss G. E aí ficou. Nasceu ali em 2014, num porãozinho em Berlim, a Miss G, apesar dela ter sido parida já em 2009. Então, a minha trajetória no burlesco causou muitos impactos na minha vida, né? Eu, gente, era uma adolescente super tímida. Eu tinha vergonha de estar assim com muita gente e me expor. Eu sempre fui boa no verbo, sempre fui boa em falar, expor as ideias, ou seja, né? Eu era sempre a nerd da turma, assim, aquela pessoa inteligentinha, meio assim, mas eu tinha vergonha, vergonha do meu corpo, eu não sabia como me colocar no espaço, não sabia, tipo, eu ficava ansiosa quando olhavam para mim. Isso, assim, foi trauma de infância, com certeza, porque eu, quando era bem pequenininha, amava dançar e tudo. E como eu sempre fui maior do que as minhas amigas, de altura, de tamanho, de tudo, na escola foram me jogando para trás, né? Nas aulas de dança, apesar de eu amar, eu coreografava desde o pré a minha turma, mas eu fui ficando para trás, porque a dança tradicional, estamos falando, né, de anos 80 e 90. A dança, ela tinha essas coisas, né? Ainda tem hoje alguns tipos de dança, de ir separando as pessoas por tipo de corpo, quem pode ou não dançar. Então, eu fiquei com essa coisa meio de que eu era inadequada, assim. E isso, acho que tinha um impacto também de como eu me colocava, o que eu pensava em ser, fazer, né? Pois bem, quando eu comecei no burlesco, era tudo mato, escrevi ali, porque não tinha no Brasil em quem eu me espelhar. Por que eu comecei no burlesco? Como é que essa jovem retraída, né, nerd, vai cair para fazer show cômico, sensual com striptease, assim, escancarado? Como é que foi isso? Como é que isso se deu, né? Então, eu me entendia muito como diretora de teatro, mesmo novinha, eu era super assim, não, eu tinha uma companhia de teatro, a gente fez shows pelo Brasil, assim, shows, né? Peças pelo Brasil, rumos e tal cultural. Eu viajei para o Japão assim, com esse trabalho mais de teatro, né? Mais tradicional e nananã. Mas eu era muito o quê? A diretora, a pessoa que pensava e que criava em cima do corpo das outras pessoas. E isso me causava uma frustraçãozinha, assim, que eu não sabia muito explicar. Mas não era legal. E dentro do teatro que eu fazia, eu sempre gostei de explorar o erotismo não só no sentido da sexualidade, mas o erotismo, como diz a Susan Sontag, né? Aquilo que não é o olhar intelectual para a coisa, que desmonta a obra de arte para você entender. Não, é um jeito sensorial de entender a arte. Então, o aspecto erótico da arte, para mim, é tudo aquele que te atinge, e baseado no que a Susan fala, né, Susan Sontag, tudo aquilo que te preenche, assim, a sensorialidade, né, o corpo. Eu gostava, por exemplo, de pôr comida nas minhas peças com cheiro de verdade, né, porque desperta os sentidos.
Então, eu sempre fazia essas coisas e projetava coisas muito visuais, bonitas como diretora, mas eu fazia no corpo dos outros, não fazia no meu. Só que eu sempre gostei desse tipo de teatro que realmente impacta a pessoa, que vai ali naquele público. E a gente experimentava muito na nossa companhia essas coisas. Foi aí que, em 2009, a gente resolveu, 2008, resolveu estudar o burlesco, porque eu estava fazendo uma pós-graduação em teatro, em literatura teatral. Eu sou formada em artes cênicas, direção, mas fiz uma pós em literatura teatral. E aí tinha um módulo só de teatro de revista, que era uma coisa que eu não tinha na faculdade. E aí eu me apaixonei pela revista porque ela era esteticamente estimulante, assim, muito visual, que é uma coisa que eu sempre gostei, não baseado só numa história, e sim na encenação, né? Na coisa acontecendo ali. E era também jocosa, e tinha essa comédia, e ao mesmo tempo era picante, levava para um erótico sexual e era muito político também. Então foi aí que eu comecei no burlesco. A gente decidiu que nós três, que éramos assim o núcleo pensante da companhia, a gente ia se experimentar performando também, porque a gente entendeu que a gente precisava performar para entender aquilo no nosso corpo. E aí, meu bem, já era. Essa peça eu fiz, né, meio que ainda entendendo que era o burlesco e representando, a gente foi muito atrás de pesquisas e foi muito louco, porque não tinha muita coisa na internet essa época, assim. E aí a minha vida mudou. As pessoas começaram a me ver, a minha revelia como uma performer burlesca. E logo em seguida, por vários motivos, a gente terminou essa companhia de teatro e eu comecei a ser chamada para performar em eventos que tinham a ver com feminismo, que tinha a ver com arte engajada, assim, nesse sentido, como burlesca. Então foi assim que a coisa começou e isso foi causando impacto como eu me via, como eu me colocava. E eu acho que o burlesco, ele é para mim, foi e é para muita gente, é o que todo mundo relata, um caminho de cura, de autoconhecimento e de cura de várias coisas que são padrões sociais encalacrados e que colocam a mulher num determinado lugar. E aí que o burlesco tem tudo a ver com o tema do se toque, né? Essa sexualidade que também ri, que também não é uma sensualidade, uma sensorialidade que está a serviço de ninguém. Ela está a seu bel prazer, né? E esse riso é um jeito de desmontar uma estrutura que nos coloca num determinado lugarzinho social que é para a gente não avançar muito como mulher, né? Então, assim, depois de que era tudo mato ali, 2009, etc., eu escrevi um projeto a partir de 2013, teve uma seleção para o Rumos e Tal Cultural, e eu consegui aprovar para fazer um projetão, assim, que eu ia entender a cena burlesca brasileira e também a me conectar com alguns artistas de Nova York, que para mim era o lugar onde estava realmente acontecendo a cena que eu gostava de burlesco. E esse projeto fez tudo acontecer no Brasil também, de certa forma. Tava rolando um movimento de burlesco em São Paulo? Tava rolando em outros lugares, alguma coisinha, mas ninguém nunca estava se entendendo como comunidade. E o meu projeto, que eu vou para Nova York e trago a Julie Atlas Muse e a Dirty Martini, que são dois ícones do burlesco internacional,
isso passa a colocar o Brasil no mapa do burlesco mundial também, né? Então aí, coincidentemente, por causa também do meu projeto do Rumos e Tal Cultural, eu pude bater na portinha da Funarte lá no Rio de Janeiro, que eu morava lá naquela época, hoje eu moro em Curitiba, e pedi um teatro para fazer um show de um dia que eu ia reunir várias pessoas de vários lugares, de São Paulo, para fazer um show de burlesco. Essa minha iniciativa do Yes, Nós Temos Burlesco surgiu, então, em 2015, com uma conversa com o Di Fênix, que é meu sócio no festival até hoje. E aí eu consegui, por essa influência do Rumos e Tal Cultural, um espaço, que era o Cacilda Becker, e assim começou o Yes, Nós Temos Burlesco, que está aí até hoje, vai ter a nossa edição online em 2021, porque ainda não podemos sair de casa assim, né, gente? Um ano vamos fazer. Eu já falei, então, que ele foi um caminho de cura, um caminho de autoconhecimento, e hoje, como eu me curei, eu me conheci e continuo me trabalhando através do burlesco, coincidentemente ou não, um amigo meu, há 2 anos atrás, que é psicanalista, psicólogo, falou: escuta, eu queria que você trabalhasse o seu burlesco em um evento meu que eu estou fazendo terapêutico com umas mulheres e tal. Eu falei, terapêutico? Mas eu não sou terapeuta, eu não sei trabalhar isso. Ele, não, vamos. Daí foi um sucesso, menina. As meninas adoraram, elas se jogaram lá, foi super importante no processo que ele estava trabalhando. E aí ele me provocou, ele falou, escuta, e a formação em psicologia corporal ali, vamos fazer? Aí eu, e por conta deste casamento, né, intelectual e afetivo com esse meu amigo, eu entrei para a formação em psicologia corporal. Ai, como que muda de página assim? Então vamos voltar lá para o título, já que eu já falei da minha vida e de como eu fui impactada pela igrejinha burlesca, eu vou falar um pouco. Cuidado que daqui a pouco vocês estão com essa Bíblia embaixo do braço. A etimologia da palavra. A palavra burlesco é um adjetivo, né? Ela vem do latim e significa, assim, no latim é burrula, e aí esse burrula virou burla em italiano. E a burrula ou burla significa brincadeira, piada, né? É um subgênero do cômico como categoria literária. Então, a característica específica do subgênero burlesco da comédia é o quê? É usar uma estratégia de modificação do valor intrínseco de personagens, de situações. Por exemplo, vou dar um exemplo que está na cabeça de todo mundo que mora aqui no Brasil. Sabe o Alto da Compadecida? Aquela parte da narrativa. O Alto da Compadecida ele tem muitos elementos de burlesco. Mas aquela missa que é rezada para o cachorro em latim. Vocês lembram disso? Tem uma senhora que daí morre o cachorrinho, ela fica lá, e aí é feita uma missa em latim, porque o padre ganha, né, um dinheiro ali por fora para fazer. Isso é burlesco. Por quê? Porque eu tô pegando uma situação comezinha, tipo assim, que absurdo, um cachorro, uma missa em latim, e tô colocando o valor dele lá nas alturas. Como eu também poderia pegar um herói, um rei,
que tem problemas gastrointestinais, por exemplo, entendeu? Então, sempre que você tira um herói do pedestal e mostra o lado comezinho, humano, fazendo disso uma troça, você está fazendo uma estratégia de burla daquele padrão. E ao contrário, a mesma coisa, quando você pega a história da rainha formiga e a formiga, isso é burlesco no sentido literário. Estão acompanhando, gente? Se quiserem alguma questão aí, vocês escrevem no chat. E aí, o burlesco é um adjetivo que primeiro, né, por causa da língua latina, foi para a língua italiana e para a língua francesa virou como burlesque, com Q-U-E. E da língua inglesa que se apropriou do francês burlesque. Então não existe, tipo assim, a língua anglo-saxônica inglesa e alemã, quando você fala burlesque em alemão, também vem do latim. Isso, por que eu tô falando isso? Porque isso vai fazer sentido daqui a pouco. Calma. Nós, no Brasil, assim, e foi muito uma coisa que eu comecei, falo burlesco. Eu não falo burlesque. Ai, aula de burlesque, show de burlesque. Eu falo burlesco porque eu acho que é burlesco. Na nossa língua, acho que faz mais sentido. Mas ali no Chile, na Argentina, a galera usa burlesque do francês. Né? Eu já prefiro falar com o sentido etimológico que tem mais a ver com o nosso. Tá. O que isso significa? Por que isso vai fazer sentido? O gênero burlesco que a gente conhece hoje em dia, ele ficou mais conhecido e teve um boom em países de língua inglesa. Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos. E Austrália também, hoje em dia, né? Todas as ex-colônias inglesas, o burlesco ele é muito mais aceito, famoso, as pessoas sabem o que é. Só que tem uma questão aí. Essas pessoas, elas não sabem a etimologia da palavra. Para elas, burlesque é o nome de um gênero que visualmente é assim, assim, assim. Mas para elas não é burla. Vocês entendem isso? Porque se perdeu essa conexão histórica com o adjetivo, que burlesque é adjetivo daquilo que burla. Parece besta, mas isso muda muito. A gente teve até uma época aí que isso é um clipe, não foi? Da Cristina Aguilera. Teve um filme também chamado Burlesque e tal, que eu acho que traz nesse sentido, né? Não traz muito esse lugar da burla, não. Exatamente. E o burlesque, o filme, ele é super musical, mas ele não fala muito o que é burlesco, não é muito burlesco, assim. Então, assim, burlesco não é burlesque da Cristina Aguilera e da Cher, gente. Já começa por aí. Tá. Aí, como é que esse termo foi aplicado ao longo da história, né? Vocês conseguem se lembrar o que a grande revolução antes da internet foi o surgimento da imprensa, né? Vocês lembram disso? Das aulinhas de história? Vamos lá fazer esse exercício de pensar como é que era um mundo onde só monges copistas podiam escrever livrinhos e passavam anos nos monastérios escrevendo seus livrinhos
e a maioria da população nem sabia o beabá, né? Isso é muito diferente, mas nem tanto de hoje, né? Hoje em dia as pessoas leem sem saber interpretar, mas tudo bem. Aí, com o surgimento da imprensa e com a revolução, assim, a reforma, mais pessoas começam a ler para ler a Bíblia em suas línguas. E isso também cria uma literatura popular. O que são as obras burlescas que deram início a esse nome como gênero na arte? É uma literatura feita por pessoas leigas, ou seja, não era por ninguém patrocinado pelas aristocracias, pelos monarcas. Era uma literatura, se a gente for comparar com o Brasil, século 20, 21, uma literatura tipo cordel. Livrinhos burlescos. E a primeira obra designada como burlesca é uma paródia de Eneida, que é uma literatura e alta literatura, né? E a paródia de Eneida, a burla de Eneida, se chama Virgílio Travesti. E Virgílio é o autor de Eneida. Então, assim, você pega o autor da obra e coloca ele como a personagem e é uma travesti, enfim. A literatura burlesca, ela tem muito de dar ênfase ao corpo dessas personas, desses personagens. Então, vai falar de sexo, vai falar da sexualidade, vai falar de comida, vai falar de prazeres, vai falar de tudo que é humano, do corpo. E aí, o que acontece? Né? O teatro popular, que nessa época existia assim muito isso da arte, grande arte, né, patrocinada pelas aristocracias, pelos governos, e as artes feitas pelo povo. Estamos falando aí do século XVII, XVIII, né? Então, quando grupos de teatro bem populares, que eram assim, mambembes, que viajavam com uma carroça, iam de cidade em cidade, de país em país, o que eles iam ensinar? Eles iam ensinar Eneida ou iam ensinar Virgílio Travesti? Óbvio que Virgílio Travesti. E assim foi. O teatro popular, ele começou a se apropriar dessas literaturas populares e desse tipo de estratégia burlesca. E em cada paísinho ali em composição na Europa, que ainda não eram países, né, como a gente estava começando essa ideia de país, de estado, cada reino, cada local foi tendo seu jeito de encenar essas obras com determinadas características. E esses teatros populares foram ganhando essas características burlescas. Tá. E como é que isso vai parar em um monte de mulher fazendo striptease hoje em dia, que é o que todo mundo pensa que é burlesco? Hold on, calma, vocês vão entender. Não, por isso que eu digo, ninguém vai dar conta de explicar isso diretamente, mas tem várias. Eu gosto de pensar nessa genealogia para a gente entendendo que os termos também pulam de um lugar para outro e às vezes não faz tanto sentido. Tem uns gaps aí que a gente precisa simplesmente dizer: existe uma lacuna, legal, vamos trabalhar com essa lacuna? Essa lacuna é boa. Por que a gente tem que preencher tudo? Né? Essa ideia de historiografar, no sentido de falar, não, foi assim, disso veio aqui, disso veio aqui.
Tá, mas eu sou um ser humano no meio de, hoje em dia, 8 bilhões, né? Se alguém olhar do outro lado, já vai falar uma outra perspectiva da coisa. Então, eu prefiro trabalhar com essa ideia de genealogia, que a gente ir peneirando o que a gente quer de cada coisa e construindo a nossa identidade hoje, nova, né? Uma das coisas, uma das hipóteses que eu tenho é: calma, tudo vai fazer sentido. Eu sou anacrônica, não sou histórica. Vamos voltar alguns milênios. Como é que o teatro começa, gente? Não sei aqui quem estudou teatro ou não, mas o teatro, ele não era isso de encenação, né? Que a gente conhece hoje em dia, que um diretor vai lá, dirige, tem uns atores, tem um roteiro, um papel, as pessoas vão lá e encenam. Não era isso. Teatro surge na Grécia, há muitos milênios atrás. E eram manifestações, festas populares, onde a comunidade agrária se reunia durante um pouco antes e um pouco depois dos dias relacionados aos festejos de Dioniso, Baco, para saudar a fertilidade da terra, para comemorar a colheita da uva e transformar a uva em vinho, né? Então, o deus Dionísio era o deuso da fertilidade e da uva, do vinho. E o que acontecia nesses dias? Um trabalho coletivo. Orgia significa trabalho. Orgia, em grego, é trabalho. Eram orgias coletivas da população para transformar aquela uva em vinho. E isso era ritualizado pelas sacerdotisas de Baco, que dentro desse trabalho elas iam entoando cantos ao deus Dionísio e falando das peripécias do deus Dionísio pelo mundo, quando ele esteve no planeta encarnado, né? Porque eles achavam que o Dionísio era um semideus, que era filho de Zeus e de uma mortal, então ele nasceu da coxa de Zeus, era uma loucura. E aí, eles estavam fazendo vinho, né, gente? Todo mundo junto entoando os cantos do Baco. É claro que rolava tudo que era coisa sacanagem, isso era muito aceito, porque era como se Dionísio estivesse tomando conta daquelas pessoas e contando esses cânticos. Tá, eu fui olhar aqui os bate-papos que eu vi a sinalização, mas não era nada, né? E aí, que isso era muito anárquico, né? Era muito anárquico porque era dessas populações, então não tinha um controle do Estado, porque nem existia Estado. Quando a Grécia começou a evoluir politicamente, a criar a ideia de democracia, que era uma coisa assim, democracia é feita pelos homens daqui, né, os patrícios, só a galera que nasceu aqui, e o resto é escravo e a mulher não participa, né? Essa era a democracia grega. Eles olhavam para esses rituais que ainda aconteciam no campo, essas orgias bacantes, dionisíacas, e achavam aquilo muito antidemocrático, porque, primeiro, era conduzido por mulheres, era anárquico, não tinha uma organização. Quem está ali feliz no campo colhendo a sua uva não deve nada a ninguém, gente. Não tem essa, não tem essa frase, ai, não sei quem não quer guerra com ninguém. Eles não queriam guerra com ninguém, eles só queriam ficar fazendo lá seus cultos a Dioniso, tá? E colhendo seu vinho, e beijo.
Só que isso incomodava, né? Essa nova nascente nação grega que se estruturava daquela outra forma, mais evoluída. E aí que eu não lembro agora o nome dele, eu posso até pegar depois, um desses presidentes reis, não sei qual era o nome, esqueci também, mas ele inventa o festival de teatro, que é assim, por que teatro o nome? Que é o lugar onde se vê. Então ele estabelece uma arquitetura, um lugar, e fala assim, é aqui que vai acontecer o ritual. Nós vamos pôr umas regras. Daí as regras eram, lá tinha um bode simbolizando Dionísio, porque ele tinha lá uma, né, Dionísio é o canto do bode, tem toda uma questão aí na cultura grega, assim. Tinha um bode lá, daí tinha um coro entoando cantos, mas eles colocaram assim, vamos colocar um autor aqui para escrever e vamos fazer concurso do melhor. Quem que é o melhor? E aí, claro que esses autores eram homens, e é claro que as mulheres não entravam mais no palco. A partir do momento que se estabelece o teatro como uma forma oficial de arte e que se estabelece esses festivais, as mulheres, as bacantes, as sacerdotisas de Dionísio, elas são banidas do teatro e elas vão voltar a ser aceitas no século XIX e XX, gente. Não existia mulher em cena, em teatro oficial. Desde então. Tararara. E Entendeu o que como? foi feito com as sacerdotisas? Então, estamos aqui. A minha teoria, e não é só minha, assim, né? Mas assim, o que eu defendo hoje, olhando para essa história, é elas sempre estiveram aí e sempre houve grupos de mulheres que gostavam de se apresentar e de fazer seus cânticos e danças, só que elas precisaram ir para o underground, para o proibido. Sempre houve grupos de mulheres que dançam e fazem suas cenas, mas era uma coisa, primeiro, associada à prostituição, e segundo, não que seja, né? Ai, meu Deus, não, elas não eram prostitutas, podiam até ser, mas assim, necessariamente passava por aí e necessariamente passava pelo proibido. Você percebe como a figura da burlesca, que é uma mulher que rompe padrões e tá ligado com essa história de proibição da mulher em cena? Não é por acaso. Ai. Tá, vamos voltar um pouco mais para perto de nós agora. Eu falo muito do teatro, né? Eu podia falar da dança, mas é que eu acho que o burlesco ele se apropria da dança em seguida. Eu acho que a raiz dele ela é mais literária, teatral mesmo. E eu costumo dizer hoje que o burlesco não é nem teatro nem dança. Hoje ele é performance. Ele tem elementos de dança, de teatro, de circo, de literatura, de várias coisas. Ele não é dança, ele não é teatro, mas ele tem relações com as duas coisas. Tá, eu falei lá da imprensa, falei da literatura burlesca, falei de como os teatros, as encenações, os teatros populares foram se apropriando, né, do burlesco, das literaturas burlescas. E no século XIX existe uma coisa chamada teatro burlesco, com esse burlesque theater, que é o único gênero
que aceita a mulher atuando já. Né? Na França, século XIX, começa a ter atriz e tal, tem a Sarah Bernard, que até vem ao Brasil, que é uma atriz trágica, mas assim, ainda é uma coisa meio assim, como assim atriz, né? Mas no teatro burlesco existem mulheres atuando. Inglaterra, século XIX, tem essa companhia que é dirigida e produzida e estrelada por Lydia Thompson. Ela tem uma trupe só de mulheres. E o que é o teatro burlesco delas? Elas fazem crítica atual, assim, da Rainha Vitória, fazem piadas com isso e elas contam histórias para as pessoas no teatro, contam histórias e mostram esquetes das histórias. É muito parecido com o teatro de revista, mas é chamado teatro burlesco. E elas se davam a permissão de colocar meias calças, calças colantes, que era considerado escandalosíssimo, porque elas estavam mostrando a canelinha. Elas também se vestiam de homem e faziam um personagem masculino, aí elas podiam pôr calça. E aí, quando elas estavam vestidas assim de drag king, não tinha esse nome, tá? Elas podiam falar o que elas quisessem, contar piadas sujas, porque elas estavam de homem. E aí o público aceitava. O público inglês é acostumado com teatro desde a Rainha Elizabeth I, desde Shakespeare, tá? Foi feito um investimento estatal em teatro, então tem essa cultura de ir ao teatro e estava tudo bem. E ver umas mulheres vestidas de homem contando piada suja, estava no esquema cultural inglês. Agora, o que acontece? Em 1868, a Lydia Thompson resolve pegar as The British Blondes e ir para Nova York. O que acontece no século XIX também? Do mais ou menos do mesmo jeito que é esse teatro burlesco, que tem um mestre de cerimônias, que é na verdade chamado na França de compère ou comer, que é o compadre, a comadre, elas estão se relacionando com o público e aparece uma esquetezinha ilustrativa. Essa esquetezinha ilustrativa pode ter dança, cena, comédia, né? Então a ideia de números vai aparecendo aí. É tudo muito parecido, só que tem nomes diferentes e, claro, estilos culturais diferentes. Portugal herda muita coisa da França e no Brasil a gente recebe via teatro de revista. Nos Estados Unidos eles recebem essa cultura via teatro burlesco Lydia Thompson. Gente, eu falo, hein? Vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta até agora? Tudo bem? Às vezes eu tenho a sensação de que eu tô falando sozinha na minha sala, assim. O burlesco! Então... o que acontece com o burlesco nos Estados Unidos, que é onde continua-se, né, onde se fala esse nome, então, burlesco, porque a Lydia Thompson chegou lá em 1868 para apresentar com as The British Blondes com o teatro burlesco. Estados Unidos, quem viu aquele filme Gangues de Nova York? Mostra Nova York nesse caldeirão cultural pré-metrópole que é Nova York hoje em dia, né? Era uma coisa assim, era um grande porto e um banhadão, né? Com um monte de holandês brigando com a população local, nativa. Um monte de gente chegava de um monte de país por causa do porto. Então, você pensa que todas essas tensões pré-guerras e entre guerras mundiais
na Europa, acabaram levando populações que migravam, que não tinha jeito, chegando nos Estados Unidos. Então, chega todo tipo de gente, inclusive mulheres dançarinas, com as suas culturas originais. Eu não falei que as bacantes sempre existiram e elas estavam escondidas no underground fazendo shows? Você imagina uma mulher vindo lá do leste europeu, que aprendeu na família, ou que já viajava por ali, dançando, fazendo show, tá caindo o mundo, o que ela vai fazer? Ela vai migrar. Ela vai migrar, vai cair aonde? Nas Américas. E uma dos únicos recursos que ela tem é dançar. É mostrar sua cultura, dançar e ganhar dinheiro com isso, com seu corpo, que é o que a mulher sempre foi relegado a fazer, a gente ganhar dinheiro com o nosso corpo, é o jeito que a gente pôde ganhar dinheiro na história, né? E aí, pensando nesse caldeirão, norte dos Estados Unidos, Nova York, já era mais libertário, final do século XIX, e o sul era escravocrata. Então, as populações negras também estavam migrando para o norte. Então, você imagina, gente fugindo dessa ideia de escravidão, dessa vida. Afro-americanos e americanas fugindo do sul, indo para o norte. Gente chegando de vários países com suas culturas e corporalidades e corpos. E a Lydia Thompson, que levou um estilo chamado teatro burlesco. Então, essas coisas começaram a se moldar juntas e começou a se existir essa ideia de shows de dança teatral, né? Alguns mais organizados em formato de peça, alguns mais em formato de show mesmo, de dança em um restaurante, em um lugar, em uma festa, em um evento. E aí que nasce esse burlesco que vai ficando cada vez mais safadinho, porque a estratégia do tease, lembrem que a palavra striptease ela é composta de duas palavras. Strip é de você ir tirando, né, as peças, e tease é a provocação. Da onde vem o tease? Pois então, não falei que a Inglaterra estava acostumada a ver teatro desde lá do 1500. Pois a Lydia Thompson chega lá com a sua bela companhia, com as meninas, tudo, ai, né, Europa. Elas vão contar as piadas, fazer os seus comentários, elas levam tomatada, elas levam grito, porque aquele público ele não era preparado para assistir teatro. Era um público chucrão, de estivador, de gente que não teve essa cultura de, eu vou ao teatro, né? Não, uma gente popular que assim, cala a boca a mulher. Ai, tira a roupa. Tratando elas como prostitutas. Já, assim, de cara, né? E o que elas fazem? Elas começam a brincar com isso e usar essa sexualidade como poder para agarrar a atenção desse público. E elas começam a criar esse tease como uma provocação para poder falar o que elas querem. Então, você mostra um pouco, você fala um pouco, você provoca um pouco e você vai. Então, é uma técnica de catar o público e poder ser quem você quer ser, falar o que você quer falar. Então, a partir do momento que isso vai sendo aceito na linguagem do burlesco americano, esse striptease, isso vai evoluindo e tem a ver com a história do figurino também. O figurino é muito imaginado, porque lá nos Estados Unidos, do início do século XX,
o burlesco já era romantizado como uma coisa francesa. Então era assim, ai, vamos colocar um espartilho à la Maria Antonieta. Então essa ideia do figurino, ela sempre foi caricata. O figurino de burlesco, ele sempre foi uma caricatura, uma imagem do que seria o teatro francês de cabaré, entendeu? Então, assim, não existe uma autenticidade. Nossa, o burlesco, ele é assim, é meinha, é espartilho, isso é fruto de uma caricatura que persiste até hoje. A gente brinca com isso e tá tudo bem. Mas não é que, ai, é burlesco se tiver corset. Não é isso, gente. Vocês estão entendendo? Só que o que aconteceu? Houve uma decadência desse gênero, que a mesma, assim, coincidentemente, né, ou não, é a ascensão do cinema. Então, os teatros que são rituais coletivos, né, você tem que ir lá e se encontrar para ver o teatro. Eles são esvaziados. Nos Estados Unidos é proibido e é criminalizada a artista que faz esses stripteases, mesmo cênico, mesmo que ela não fique nua, e são criados os strip clubs, que é só onde essa artista pode estar. E daí começa a cultura do polydance e do strip de club. E sai dos teatros. No Brasil acontece uma coisa parecida, né? O teatro de revista, ele perde em atenção para o futebol e para o cinema também, mas cinema americano, não cinema brasileiro. E ele tem uma decadência nos anos 50 e 60 para nunca mais ressurgir, assim. Tem revistas dos anos 80, tem, mas ele nunca mais volta igual, né? E nos Estados Unidos, o que acontece? Aí tem todas as revoluções culturais dos anos 70 e 80, incluindo a ideia de arte queer, feminismos, toda a performance art que vem lá dos anos 30, 40 e que tá assim como uma linguagem de arte contemporânea, todas essas discussões, a cultura ballroom, drag queen, tudo isso vai gerando uma cena cultural que acende um ressurgimento do burlesco em clubs, mas assim, em festa, show em eventos. Mas eu conheço alguns desses artistas que começaram esse burlesco nos anos final dos anos 80, começo dos anos 90 em Nova York. Alguns deles são Dirty Martini, Julie Atlas Muse, a Julie um pouco depois, mas o Tiger com certeza um dos primeiros, a Joe Weldon. Eles não se conheciam e estavam ali fazendo cada um seu rolê em algum lugar e de repente alguém vem, as drags geralmente, fala: nossa, eu conheço uma pessoa que está fazendo uma coisa muito parecida com você. Que legal, vocês têm que se conhecer. Aí, de repente, um dia elas caem para fazer show no mesmo lugar. E aí começa a se criar uma cena, essa cena do New Burlesque, que é o que se fala, New Burlesque, esse burlesco, que eles nem sabiam que era burlesco, mas tem uns jornalistas que vão assistir a uns shows e falam para Dirty dançando, para Dirty Martini, falando: wow, this is the new burlesque. Ela está fazendo o novo burlesque. É o burlesco antigo relido agora nos anos 90. E foi assim, perseguindo essa cultura do burlesco nova-iorquina dos anos 90, que eu
escrevi aquele projeto do Rumo Musical Cultural. A Julie veio para o Brasil em 2013 dar uma oficina e eu grudei nela, fiz a oficina. O Di Fênix fez essa oficina também e foi então que a gente não se conheceu, porque cada um foi num dia da oficina. Mas a Julie falou, vocês têm que se conectar e têm que fazer alguma coisa. 2 anos depois, quando eu já estava fazendo o projeto, que a Julie já tinha aceitado participar do projeto, eu convidei o The Fênix para conversar, para participar também, enfim, e a gente acabou criando o Yes. E o Yes dá a cara para o burlesco brasileiro hoje em dia. Yes, nós temos burlesco, é um festival que acontece anualmente no Rio de Janeiro, desde 2015, e que esse ano, o ano passado a gente já não conseguiu fazer presencial, a gente fez um show revival chamado Quarentena Show. Esse ano, dos dias 10 ao 13 de março, a gente vai fazer uma versão online desse festival que reúne artistas do Brasil e América Latina e Estados Unidos. Falei. Perguntas, antes da gente mexer a braba um pouquinho. Quem quer falar? Eu fiquei muito fazendo conexões aqui, que a gente falou no último encontro um pouco da Hilda Hilst, daquele livro dela, das Bufólicas, não sei se você conhece, que é de poesia erótica, e que ela é bem curtinho, né, e que ela faz poesias justamente trazendo, igual você falou, esses personagens, dando personagens da monarquia, personagens, né, da elite, vamos falar assim, e vem trazendo questões, humanizando e criando mesmo essas paródias, né? Esses deboches, de certa forma, a essa realidade da vida monárquica e a essa ilusão que a gente cria sobre essas pessoas, né? Assim, lógico que ela era uma escritora mais rebuscada e tudo mais, mas, né, que você fala um pouco dessa escrita popular, mas é muito interessante pensar, para mim, assim, como que também as mulheres, de certa forma, vinham pegando esse mecanismo de controle e poder que o riso tem, né? Assim, que o riso também tem esse lugar de controle e dominação, né? E castração dos seres e dos corpos, e como que a gente consegue também se apropriar dessa ferramenta que é utilizada muitas vezes para nos dominar, né? E nos adestrar, vamos falar assim, e como que o burlesco às vezes traz isso num jogo reverso, né? Eu me aproprio dessa ferramenta para me dar poder e não, né, o contrário, assim. Isso é bem interessante. Aí a gente pode olhar para o que o Nietzsche fala do riso, né? Que o riso é derrisivo. O que é isso? Ele desmonta. Ele pode estruturar e ele pode ser um mecanismo de opressão? Pode. Tá aí a maioria desses comediantes de stand-up que são super misóginos, né? E racistas. Mas o riso, ele tem esse poder também político de desmontar, né, a estrutura, assim. Depende qual a finalidade que você vai usar, né? E o engraçado, eu acho legal falar isso também, que na minha pesquisa de mestrado, que foi em 2013 que eu fiz, nunca ninguém tinha escrito sobre burlesco no Brasil desse jeito, né? E eu comecei, enfim, nem acho que é bem completa já minha pesquisa, mas ela foi nessa história da genealogia da palavra e da etimologia, assim. E uma das fontes que eu tive que melhor para falar disso e conseguir montar essa genealogia para vocês é aquele livro A História do Riso e do Escárnio, do Georges Minoir, você conhece? Tem a ver super com o projeto de vocês.
um capítulo desse livro é sobre o riso burlesco. Daí fala também, tem uma moralidade no riso burlesco também, se você for pegar por um aspecto mais padronizado, mais masculino, né, da coisa. Agora, quando a gente observa a mulher nesse contexto e ela tomando esse meio de produção, digamos assim, eu já acho que é totalmente diferente. Sim. Inclusive o efeito disso, né? Eu fico pensando assim, porque quando eu falo desse riso que ele, de certa forma, castra, né? Ou adestra, eu acho que a gente vive isso na nossa história pessoal, né? A gente cresce sendo, muitas vezes, alvo, as nossas experiências vão construindo isso, e muitas vezes nos colocam em lugares que tem vergonha de se expressar, tem dificuldade de se mostrar, por toda essa carga também, né? Tanto religiosa quanto moral e tudo mais, mas eu acho que também passa por esse lugar do riso, principalmente ali na juventude, né? Assim, e aí depois também eu vejo que, até pelo meu contato no trabalho, eu vejo que muitas vezes as mulheres se sentem nesse lugar, né? De um medo de se expressar, um medo de se soltar, de ser assim, elas mesmas, porque não quer passar, não quer ser ridicularizada, né, ou julgada. Então eu fico pensando também que é como você disse, uma ferramenta de cura, muito nesse lugar também, né, que eu começo a olhar também para mim, me aceitar do jeito que eu sou, né, e não me importar mais com o riso do outro, mas eu faço o que é para ser risível ou não, né, assim, isso é muito legal. Exatamente, eu acho que tem um impacto, essa coisa que vão colocando a gente nessa caixinha do ai, não faça isso, que é ridículo, não faça isso que você... Né? A Ivy tem uma história muito legal, assim, que ela já me contou, de um trabalho que ela fazia no ambiente corporativo e ela era alvo de bullying coletivo ali das pessoas, né? E quanto isso vai fazendo você se colocar no seu lugar, né? Entre aspas, assim. E o quanto o burlesco ele solta essa marra. Ele solta essa marra. Então, para mim, hoje é uma ferramenta muito terapêutica e que ela impacta, mesmo que você não queira ser artista, mesmo que você não queira performar, o burlesco te faz uma advogada melhor, sabe assim? Que você vai lá chegando e tá poderosa. Foda-se. Eu vou ser uma contadora. E se vocês falarem que eu tô com cara de puta, azar é de vocês. Eu tô aqui fazendo a minha contabilidade, entendeu? Porque esse lugar de colocar a mulher como... Eu falei isso, né? A mulher, ela só podia exercer se ela fosse prostituta. Então, assim, esse lugar é muito ambíguo, né? Não que você não possa ser prostituta ou que tenha um problema nisso. Não é isso. É um trabalho E a também. gente escuta isso até hoje, na verdade, né? Essa coisa da ascensão no trabalho tá ligada a você ter dormido com alguém, com um chefe, né? Assim, é o tempo todo colocado isso ainda nos dias atuais, né? Então, e a gente introjeta isso, né? A gente acha que a gente não pode ir um pouquinho além porque vai pegar mal, porque você não pode, você não pode. Então, assim, a mulher sempre vai ter um limite social de sucesso, né? Ela não vai além daquilo, porque senão ela é vagabunda. E é muito triste. Eu acho que esse tipo de trabalho que, que solta essas nossas amarras, ele tinha que ser dado na adolescência para todos nós, sabe assim? Infelizmente, eu para me assegurar também, eu só trabalho com gente com mais de 18 para não ter nenhum problema com família, com pai, né, com mãe, É sei um lá. desafio mesmo. Mas eu não acho que é um trabalho necessariamente sexual. O sensual que tem disso é mais
é mais um lugar de te reconectar com o seu tesão pela vida, com a sua energia criativa, que é claro que é a mesma que o sexual, porque não existem caixinhas diferentes para essas coisas, né? A gente é um ser humano que é um bicho biológico. A nossa energia de sair para fazer uma caça e voltar e trazer é a mesma. Você tem que ter tesão para fazer isso, senão você não vai fazer. Eu vou te pedir, Migi, para compartilhar com a gente também essas referências, para a gente deixar disponibilizado também junto com o seu vídeo, que vai, essa parte que vai para o YouTube, para as pessoas que ficarem interessadas em saber mais também terem um caminho, né, para começar essa pesquisa, encontrar outros artistas. Aí você puder passar para a gente essa referência depois de outras artistas burlescas e de, não sei, ter as suas referências, né, a gente colocar junto com o vídeo seria incrível. Legal, eu vou deixar a página do IES. E, enfim, aí a gente vai vendo ali os links e tal. Tem alguns textos no Medium. Mas eu queria fazer vocês darem uma reboladinha. Eu sei que ficou pouco tempo, a gente